O Partido dos Trabalhadores na Bahia, o PT, vai realizar no próximo dia 22 de novembro um seminário com os 50 prefeitos e 65 vice-prefeitos eleitos pela legenda no pleito municipal deste ano aqui no estado. A legenda, agora em 2024, teve um crescimento maior que 15% no número de votos em relação a 2020. Sobre a configuração política na Bahia após as eleições municipais e o impacto para 2026, a gente conversa agora com o deputado federal pelo PT da Bahia, Jorge Sola. Mais uma vez conosco no Isso é Bahia, um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo. Bom dia, deputado. Bom dia a todos os ouvintes. Agradecer, Jefferson. Aí, nossa oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês nos microfones da Tarde FM. Como é que o senhor vê o cenário criado após as eleições aqui na Bahia, no sentido de ter um ambiente favorável ou não, no sentido de conquistar, ter o apoio dos prefeitos eleitos agora, ou prefeitos reeleitos, para a reeleição do governador Jerônimo e do presidente Lula, deputado? O Jefferson Ernesto também, que acompanha muito a política, vocês estão sintonizados aí com todas as movimentações. Você já antecipou um pouquinho na sua pergunta, né, o cenário. O PT teve um aumento de número de prefeitos, aumento do número de vereadores, aumento do número de votos, e mais do que o Partido dos Trabalhadores, o conjunto dos partidos que estão na base do governador Jerônimo, que ajudaram a eleger o nosso governador e estão fazendo parte do governo, ampliaram. São mais de 300 municípios dos 417 municípios baianos que são governados por prefeitos que fazem parte dessa configuração de apoio ao governador Jerônimo. Então o cenário eu diria que é positivo. Claro que há motivos, alguns alertas, a gente não pode descuidar. Por exemplo? Por exemplo, a situação em um conjunto de municípios de maior porte, né? Especialmente aqui na região metropolitana. Salvador, Candeias, Simões Filho, Lauro de Freitas, que nós não fizemos a sucessão. Camaçari foi o oposto, né? Caetano conseguiu ganhar a eleição, mas é importante que a gente tenha a oportunidade de identificar nesse diagnóstico não só os resultados positivos, que foram, eu diria a você, importantes, como também identificar onde precisa o governo investir, onde precisa repaginar determinadas políticas, onde precisa mapear aliados, onde precisa preparar as condições adequadas, porque, infelizmente, no Brasil, você acaba uma eleição já começa a seguinte. Pois é, e uma vez identificados esses gargalos, o que o PT tem no radar como ação para ampliar esse apoio das prefeituras e diminuir também a força da oposição em 2026? Eu digo a você o seguinte, não dá para descolar a ação do governo do Estado da ação do governo federal, né? E aí é importante identificar, menos de 2 anos do governo do presidente Lula, a gente já vive em outro país. Um país onde voltamos a ter um cenário de desemprego decrescente, onde o aumento de renda vem voltando a acontecer, onde retoma os investimentos nas principais políticas sociais e na infraestrutura. E eu tenho chamado a atenção, Jefferson, a gente estava falando, o primeiro indicador que eu peguei, o desemprego baixo, caindo. Continua caindo, está baixo, mais baixo, continua caindo. E não começamos ainda a acontecer as obras do Minha Casa Minha Vida, ainda não iniciamos as obras do PAC. Então você imagine como vai ser 2025 em relação à construção civil, né? A tendência é ampliar muito a empregabilidade. Outra área importante, a indústria naval, que tinha sido destruída no governo anterior, ela volta. Estava falando dela agora há pouco com o Levino. Ela volta e vai voltar de forma progressiva e ascendente. Aqui mesmo o estaleiro Seada já assinou um contrato para a construção de barcaças e está disputando uma licitação de barcos de apoio para a Petrobras. Então essa é outra área que vai gerar muito emprego, vai gerar distribuição de renda. E como os investimentos nas políticas sociais se ampliaram, isso também tem um reflexo positivo, um ciclo extremamente positivo. Vou pegar a minha área, a área da saúde. Nós passamos aí um período de praticamente 6 anos, mais intenso durante o governo Bolsonaro,
de desfinanciamento. Então, os grandes hospitais filantrópicos, pega aqui, por exemplo, de Irmã Dulce, né? Passaram 6 anos sem ter aumento de contrato. O Aristides Maltese, o Martagão Gesteira. Os novos hospitais que foram construídos pelo governador Rui Costa, depois que a presidenta Dilma foi afastada. E todas as policlínicas regionais, nenhum desses serviços recebia um centavo do governo federal. Começaram a receber no ano passado. Isso vai gerar também a capacidade... Existia um passivo, pode chamar, sendo um passivo desse período dos 4 anos de Bolsonaro? Esse passivo Bolsonaro... Irrecuperável. Irrecuperável. Interessante você usar esse termo passivo, porque não é só o passivo financeiro. Sim. Tem um passivo do político, que se deixou tem um passivo, de fazer. Isso, né? De mortes, né? Porque não podemos esquecer a pandemia, o desastre que foi. Pelo menos 200, 300 mil pessoas, dos mais de 700 mil que morreram, poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse tido um governo responsável em uma ação firme e decisiva por parte do governo federal. Nós estamos recuperando ainda a cobertura vacinal. Olha que vacinação no país era tão bem sucedida que o Brasil era referência mundial em programa de vacinação pública. Nós caímos para fazer parte do rol da lista trágica dos 20 países de pior cobertura vacinal em apenas 4 anos. Mas deputado, voltando... Já retomamos, só para concluir esse raciocínio, com menos de 2 anos nós já saímos da lista dos piores e estamos em franca ascensão para retomar o patamar anterior em menos de 2 anos. E olha que eu estou falando de uma ação que não é só botar o dinheiro, que representa recuperar a credibilidade, confiança, porque você está falando de levar seu filho para vacinar. É recuperar a cultura de vacinação, porque nós levamos anos para construir e que Bolsonaro e o governo dele jogaram para os patamares dos anos 90. Mas, deputado, vamos voltar a falar do PT. O PT está aí comemorando aumento no número de votos nessas últimas eleições, mas tem desafios grandes, como o senhor mesmo citou. Sim. Inclusive perdeu em cidades importantes da Bahia, perdeu em Salvador, perdeu em Feira de Santana. Tem uma oposição que certamente está se articulando para 2026. O que o PT tem no radar dele enquanto estratégia, iniciativa para fortalecer esse apoio das prefeituras e frear o crescimento da oposição? Primeiro, como eu estava falando anteriormente, o governo federal, em parceria com os estados e municípios, está com resultados positivos e ampliando esses investimentos. Então, nós vamos ter um 2025, repito, onde teremos impacto ainda maior e reflexo ainda maior. Nós tivemos, inclusive, é bom chamar a atenção, uma reeleição muito grande de prefeitos, a maior taxa de reeleição. 80% de reeleição. E isso não teve um único determinante, Ernesto, mas, com certeza, o aumento dos repasses federais para as políticas públicas nos municípios, retomando áreas que estavam paradas, voltaram investimentos em pavimentação, em água, acesso à água, em serviços de saúde. Tudo isso impactou positivamente no processo de reeleição de prefeitos. E, obviamente, a tendência, quando você tem um crescimento da economia, uma melhoria dos indicadores, um resultado positivo do governo federal com o estadual, isso vai impactar também, obviamente, na reeleição do governador Jerônimo. Então, mais do que uma chamada de não aliados para ampliar o número de prefeitos, eu diria que é a ampliação da resposta governamental que vai se refletir positivamente na reeleição do governador Jerônimo. Deputado, não tenho dúvida. O senhor faz uma análise otimista aí do cenário e projeções também otimistas, né? Em relação ao desemprego, à renda média, etc. Mas no meio do caminho tem um arcabouço fiscal e esse estica e puxa pelo déficit, e que termina criando uma contradição interna e aumenta a tensão interna no partido na hora de discutir, inclusive, a nova direção do Partido dos Trabalhadores. Eu estou lhe perguntando porque, por exemplo, a Haddad era para estar indo para a Europa, Lula pediu para ele ficar por conta exatamente do anúncio dessas medidas, o dólar foi para as capotas na semana passada, por conta também de declarações do ministro, e agora nós jornalistas interpretamos inclusive o tom da voz do ministro, se ele está dizendo, passando segurança ou dúvida, muita especulação em torno disso, né? Mas como é que dá para cobrir um santo sem descobrir o outro, considerando que esse cobertor do orçamento, além do governo ter que fazer essa escolha de sofia, às vezes, para priorizar uma coisa em relação à outra,
Mas tem um Congresso Nacional que agora resolveu abocanhar uma parte gigantesca do orçamento. Como é que faz isso, considerando aí, para fechar a pergunta, deputado, que apesar dessa melhora toda na economia, etc., essa percepção da melhora ainda não ganhou a população e por isso muita gente faz críticas, inclusive, ao governo, como se a gente estivesse vivendo um período de adversidade muito maior na economia, né? Tem tempo para fazer essa engenharia na economia, na política e ainda na comunicação para o governo ser melhor avaliado, melhor visto? Você trouxe pelo menos aí umas 5 perguntas. Isso. Uma saia justa para você. Não, de jeito nenhum, Ernesto. Olha só, primeiro em relação à questão da alta do dólar, é bom lembrar que tem elementos mais externos até do que internos. Eu acho interessante se colocar a determinação do aumento do dólar na fala do ministro sobre arcabouço fiscal e esquecer que nós estamos vivendo uma eleição nos Estados Unidos. E esquecer que tem guerras acontecendo no mundo, esquecer os determinantes energéticos da questão do petróleo. Então, são fatores mais externos, repito, do que internos que estão levando essa questão. Sobre arcabouço fiscal, eu concordo com você. E isso acontece em todos os governos. Você acompanha há muito tempo os nossos governos do PT. Lembrando o precedente final do governo Dilma, havia aquela mesma tensão quando teve o 5º Congresso do PT aqui. Não, e é um bom exemplo, né? O que aconteceu no segundo governo da presidenta Dilma. Quando o governo do PT, da presidenta Dilma, achou que iria atender o mercado e com isso amenizar as pressões contra o governo e restringindo gastos, ela saiu do círculo virtuoso da economia dos governos anteriores de Lula e do primeiro governo dela e entrou no ciclo negativo. Mas esse é o debate que está colocado agora, né? Exatamente. É bom destacar isso, né? Nós, em menos de 2 anos, o que nós conseguimos é porque, primeiro, nós conseguimos, antes da posse de Lula, aprovar aquela PEC que fez com que a gente pudesse, no primeiro ano, já reverter uma parte do desfinanciamento das políticas públicas e do investimento. Na sequência, nós conseguimos fazer um plano de investimento extremamente robusto, né? Em todas as áreas. São 1.800 postos de saúde que vão ser construídos, Minha Casa Minha Vida, escolas, creches, novos campos universitários. Tudo isso movimenta a economia. E olha, não precisa ser professor de economia para entender que quando eu faço investimento público e gero obras, eu gero emprego. Ao gerar emprego, eu distribuo renda, essas pessoas vão comprar mais no comércio, o comércio vai comprar mais na indústria, a indústria vai contratar mais pessoas porque tem que produzir. Eu sempre digo, Ernesto, ninguém ache que um empregador vai contratar alguém a mais porque ele está pagando menos imposto. Ele vai contratar alguém a mais se ele estiver vendendo mais, se tiver mais demanda. Economia tem 2 grandes ciclos, um de desaquecimento progressivo da demanda, que é o que nós vivemos no governo passado, e no segundo governo da presidenta Dilma já sofreu muito esse impacto, e um ciclo como novamente temos agora, que repito, não tem segredo. Investimento público puxa investimento privado, o investimento privado não vem sem investimento público. Vou dar um exemplo interessante, que tem uma polêmica aí, inclusive eu vi uma reportagem aqui na tarde, muito interessante, sobre a refinaria aqui de Mataripe, né? Foi vendida a preços vis, né? Subdimensionado absurdamente, até onde se especula se aquelas joias que Bolsonaro levou não era parte do pagamento. Com a venda, com a privatização, levou a reduzir, na verdade, o governo Bolsonaro começou a reduzir a capacidade de produção real, efetiva, da refinaria. A privatização não levou a reverter esse ciclo, o que aconteceu diferente nas nossas refinarias não privatizadas, e isso representou queda de arrecadação aqui do Estado, porque Sim. A refinaria é a maior fonte de arrecadação dos impostos na Bahia, é a refinaria de Mataripe. Nós estamos arrecadando pelo menos 20% a menos do que era anteriormente de imposto a partir da refinaria. Apesar dos preços... Apesar de termos os preços maiores... Segundos mais altos do país, né? Mas o cenário da privatização da refinaria, você lembrou bem, ele é duplamente negativo. Primeiro, encarecendo os preços de combustíveis praticados para a população e refletindo isso em toda a economia, e do outro lado, reduzindo a arrecadação de impostos, porque ela está produzindo menos. Então, nós estamos efetivamente reduzindo a arrecadação. Aí vem outra questão que eu não posso deixar de responder, que é muito importante, que é essa questão da percepção.
já que nós estamos com a eleição dos Estados Unidos, eu vou citar uma reunião que eu participei em março do ano passado. Eu fui para um evento em Washington, pela Câmara, e tivemos uma reunião com a embaixadora do Brasil nos Estados Unidos. E ela disse, olha, vai ter eleição esse ano aqui, interessante é que nunca a economia americana esteve tão positiva, é o país que mais está crescendo o produto interno bruto e a geração de emprego. E lá também a população No está entanto, ruim, a né? percepção da população é que está ruim, que nunca teve um cenário tão prejudicial economicamente. Olha que contradição. Aí eu brinquei até com ela, digo, ministra, estou começando a achar, embaixador, eu estou começando a achar que isso não é um fenômeno só brasileiro, porque eu já tinha essa percepção no Brasil. O descolamento entre a resposta econômica da percepção das pessoas sobre essa realidade. Aí tem várias explicações. Eu acho que uma importante diz respeito a como as pessoas se informam sobre a realidade e como essa percepção é construída, que não é só com base na realidade material. A pessoa acha que eu estou trabalhando, mas estão dizendo aí que está todo mundo desempregado, eu dei sorte. Olha, eu estou comprando mais comida, estou tendo uma renda, mas estão dizendo aí que continua aumentando a fome. As pessoas passaram a se informar também em círculos mais fechados a partir das redes sociais, e isso leva a um certo descolamento entre a realidade, os fatos e as versões. Cada dia ganha mais força a versão do que o fato. Não é a única explicação, mas... a importância da gente batalhar, lutar sempre pela informação correta. Mais informação, mais fatos e menos versões, menos fake news. Acho que isso é um... Deputado Jorge Sola, deputado federal. Desculpa, só para lembrar que tinha um ditado de um político, eu esqueci o nome dele agora, dos Estados Unidos, que dizia, é a economia estúpido, lembra isso? É o marqueteiro, né? O marqueteiro do... Ele foi perguntado a resposta da política. Sim. E tal, ele dizia, é a economia estúpida, ou seja, a economia positiva, dando resposta, influenciava na política. Agora não é tão direta essa resposta assim, porque tem uma mediação entre a realidade, os fatos e como chega essa percepção às pessoas. Isso é uma questão importante para o debate, com certeza. Deputado federal Jorge Sola, muito obrigado pela sua disponibilidade, sempre bem-vindo aqui. Eu que agradeço. Próxima. Agora me permita mais um minutinho para registrar aqui a nossa insatisfação, o nosso repúdio à posição da Prefeitura de Salvador de logo após as eleições aumentar o IPTU, aumentar a taxa de iluminação pública e aumentar o ISS dos serviços privados de saúde. O que eu recebi, Jefferson, de críticas à Prefeitura por parte de colegas médicos, profissionais da saúde, foi um negócio absurdo. Era 2%, eles queriam botar 4%, terminaram fazendo um meio termo, porque a resposta negativa foi muito forte, aprovou em 3%, mas não dá para entender, né, que aproveita um resultado eleitoral positivo para descarregar no bolso da população um aumento tão grande, tão intenso. Nós já tínhamos o IPTU mais alto por metro quadrado do Brasil, tem áreas em Salvador, em bairros de classe média, que pagam mais do que pagam o metro quadrado de IPTU na cobertura no Área Nobre, no Rio de Janeiro. As medidas mais impopulares são sempre nesse comecinho de nova gestão. Né? O prefeito aproveitou que ele, né, teve um resultado positivo. Deputado, e aí meteu a faca no bolso da população soteropolitana. A gente não pode deixar de registrar isso aqui. Tá certo. Um abraço mais uma vez, muito obrigado. 8h47 aqui na Tarde FM.